Norberto, a gente conversa muito nos bastidores e tem muita troca, e isso é muito bacana porque me dá elementos para eu trazer o debate aqui para a mesa. E eu queria trazer o debate para uma frase que você falou para mim, que mais uma vez eu tomei nota, porque você tem frases muito interessantes. E você falou dessa vez assim: conquiste primeiro o coração do cliente e depois você conquista a mente dele. Lá no episódio anterior, você falou a questão da autoridade, da influência, Sim. de a gente mostrar quem somos para o cliente. E agora a gente dá sequência com essa frase aqui. Já mostrei quem sou, mas o meu foco primeiro é o coração do cliente e depois a mente. A minha pergunta é, se a compra, na maioria das vezes, ela passa pela razão também, por que a gente vai para a emoção, fazendo esse paralelo, Boa, essa brincadeira boa. aí de coração e mente? Cara, você foi bem profundo. Na realidade, essa frase, né, quando quiser conquistar a mente de uma pessoa, aponte no coração, Sim, é para destacar a importância da conexão humana que certo. existe. Nós que trabalhamos com vendas temos o péssimo hábito de imaginar a venda como um processo racional. Não é. A venda ela é um processo emocional com traços sutis e esporádicos de racionalidade. Entendi. Inclusive, o trabalho do vendedor consiste em tirar o cliente da racionalidade. É aquele cliente que diz assim, olha, eu vi aquele óculos ali na frente, escreve aqui um orçamento, por razão. E aí fica assim, Norberto, como é que eu trago a emoção, como é que eu ganho o coração do cliente? Convida ele para sentar, cumprimenta, acolhe ele, se identifica, chama o cliente pelo nome, o nome dele é a palavra que ele mais valoriza na vida, escuta isso desde a barriga da mãe. Oferece um copo d'água para ele entrar na vibe da loja, entrar na mesma vibração, para ele relaxar. Vai buscar um café. Então, quando você faz isso, o cliente relaxa. Ele saiu da racionalidade de estar fazendo pesquisa de preço. Então, grava isso, apontar no coração é trazer o cliente para a vibe da emoção. Sendo muito direto, o que leva o cliente a uma loja é a razão. Certo. O que faz ele passar cheques é a emoção. Esse é o ponto. Ou seja, a venda é uma experiência emocional, sob pressão. Por isso o sorriso no rosto, por isso você conquistar o cliente. Não teria nenhuma lógica de interação você trabalhar aspectos emocionais se a venda fosse racional. Quem tende a ficar racional por equívoco de atuação é o vendedor. É o vendedor, é. Porque ele fica assim, ele treme na hora de oferecer uma lente de R$10.000, ele fica com medo de oferecer uma armação que tenha uma característica, uma pegada, que tenha uma diferenciação que faça com que ela tenha um maior valor. Então, agora você entende que este é o ponto de toque, o que separa os vendedores dos grandes vendedores. A capacidade de conduzir uma interação humana e manter ela num nível de envolvimento emocional no cliente. Sabe aquela coisa de você, quando entregar um óculos para um cliente, pegar aquela transferência de propriedade. Quando ele colocar o óculos no rosto e olhar e você ficar atento aos microcomportamentos dele, às expressões faciais, o fato dele estar rindo,
e você diz assim, poxa vida, uau. A linguagem não falada, né? Ele não precisa falar. Não. Você percebe que ele ficou feliz, está satisfeito. E aí você só vai reforçando. E aí você vai dando... reforçando. Aí entra a persuasão. Aí entra o convencimento. Aquela coisa assim, olha, como ficou bem na tua pele. Como ficou bem com o formato do teu rosto. Observe que ele está harmônico com o teu rosto. Quando a gente escolhe tecnicamente um óculos, quem aparece é a pessoa, não é o óculos. Então a harmonia aí foi total. Então você está reforçando um sentimento, uma emoção do cliente, tá? Aí você entra com a persuasão. Aí você volta à emoção. Então, esse jogo... Influência também, né? Esse jogo de emoção e razão, ela existe o tempo inteiro com ênfase de emoção. Agora, como é que o vendedor, falando o exemplo que você deu ali, Sim. da venda mais alta, assim, como surge um cliente com uma venda mais... E o maior valor agregado? Maior valor, né? O vendedor, às vezes, ele realmente está ali naquele dia que ele está colado e entrou aquele cliente, pô, esse aqui pode ser o meu cliente de hoje e tal. Como é que ele consegue fazer essa conexão emocional com o cliente, mas sem que ele se envolva emocionalmente na venda a ponto de desvirtuar ali o processo e ele via perder o cliente por algum deslize que ele cometeu na hora do orçamento ou na hora de apresentar o produto ali? Como é que o vendedor mantém esse equilíbrio? Como eu falei, a venda é um processo, então existem regras para você falar. Você só pode falar de preço depois que você tiver provado o valor do teu produto. O valor de um produto, ele é inteiramente variável. É uma percepção, uma leitura que você faz em função do que você vai construindo. Aquele óculos que ficou perfeito também no rosto do cliente, aquele óculos que o cliente está procurando há tanto tempo, o fato de o cliente já vir de 8, 10, 12 óticas, ele não encontrou nenhum que realmente ele dissesse uau. Entendi. Então, todas essas variáveis, elas vão construindo um valor na percepção do cliente. Quando você se utiliza de outras técnicas, também até para dizer, olha, essa é uma peça única. Chegou ontem, não sei se vai estar aqui até amanhã. Entendi. Então, frases que magnetizam o produto são frases que aumentam o valor. E aumentar valor vai fazer com que o cliente compre. Porque na hora que você provar que o teu produto vale mais do que o dinheiro dele que está dentro do bolso, ele compra. O que você falou também, eu preciso explorar mais. Tá. É aquele vendedor que ele treme na hora de vender um produto de alto valor agregado. Você está tremendo porque você não comprou o produto. Só pode falar de fé quem tem fé. Só pode persuadir quem já comprou o produto. Você não tem que pensar que você não tem a condição de comprar aquele produto. Mas se você tivesse condições, você compraria. Se fosse assim, ninguém poderia vender uma Ferrari. Porque 100% praticamente dos vendedores que vendem Ferrari, eles não têm. Mas uma coisa eu te garanto. São pessoas apaixonadas por Ferrari. Entendi. São pessoas que, se tivesse condição, compraria aquele produto. Então, a naturalidade quando você lida com os preços, a maneira como você fala o preço, com naturalidade, sem temor, com convicção, com a certeza que está entregando o produto que vale aquilo que está dizendo, aumenta teu poder de persuasão e influência. Perfeito. Vou dar sequência aqui, né, no nosso debate. E... Foi longo, não foi a exploração inicial? Foi uma quicada de bola desse tamanho, mas vá. Você, para mim, uma vez falou o seguinte, né, que você disse assim, Luiz, você vai vender fazendo mais amigos do que falando sobre o seu produto. E quando você diz assim para mim essa questão de fazer amigos, ela me lembra justamente essa questão anterior que a gente debatia aqui do mire no coração para acertar na mente, né? Então você hoje,
pelo que você me diz, a gente cria relacionamentos com os nossos clientes, a gente não só vende mais. E no ramo de ótica isso é muito específico, porque a gente é único, eu costumo falar isso com muita frequência, o varejo de ótica é um dos poucos varejos que você tem a oportunidade de sentar com o cliente numa mesa. Boa. Né? Boa análise. Cara, detalhe fundamental isso que você falou. Onde é criado cria-se todo um ambiente, tá? Para que a interação aconteça, a proximidade com que você fala com o cliente relaxado, sentado numa mesa, ele recostado, você quebrando a postura um pouco para frente, atentando a esses detalhes, trazer o produto em um lugar de uma maneira correta, manusear o produto de uma maneira correta. Todos esses aspectos do processo da venda ajudam a fazer isso. Agora, uma coisa é certa, no processo de vendas, você primeiro tem que conquistar o coração do cliente. Você primeiro tem que fazer amizade com o cliente. Tanto é que eu te digo o seguinte, não faça vendas, faça amigos. Perfeito. Então, é mais do que um cliente. É o fato de você fazer um amigo que vai te indicar e vai comprar de novo de você. É muito pouco vender o produto, por maior que seja o valor agregado. Você não brilha para mim, e eu sendo seu gerente, porque você fez uma venda de alto valor agregado. Não. Você só briga para mim se o cliente sair dali querendo elogiar você. Sabendo o teu nome, se sentindo encantado com a maneira como você o acolheu. Entendi. Esse é o segredo. Entendi, porque às vezes, inclusive, ocorre a gente no calor da venda ali tentando alcançar o resultado, e a gente foca tanto no número que esquece de criar esse relacionamento com o cliente, e já aconteceu casos de o cliente dizer, poxa, fiquei insatisfeito com o valor que eu paguei no óculos. O vendedor, de repente, puxou a venda demais para cima ali e perdeu essa oportunidade de criar o relacionamento. Então, tem que ter esse equilíbrio entre você estar... porque não adianta você fazer uma venda hoje de R$10.000 e aquele cliente nunca mais vai voltar a comprar com você. Muito bem. É por aí? É por aí, tá? Agora, se você fizer o teu trabalho como consultor adequadamente... Eu vou contar uma história, eu acho que vai ficar bacana. Perfeito. Quando você comprou algo que... Por exemplo, essa camisa que você está usando é muito bonita. Obrigado. Quando você comprou ela e gostou, você chega em casa para sua esposa e diz o seguinte, veja a camisa que eu comprei. Agora, quando você comprou aquele sapato que você não gostou, que ficou apertado, que não tem nada a ver com a tua personalidade, que não combina com nada que você tem no teu guarda-roupa, você olha para ela e diz assim, veja o que me venderam. Eu fui comprar... Então, daí por aí você... O que eu comprei e o que me venderam. Vê que, como isso daí prova tudo que a gente está falando aqui. Quando você gosta do que está comprando, foi eu que comprei. Quando você não gosta do que comprou, foi ele que me vendeu. E aí, coitado do vendedor, né? Isso. Por isso que a gente faz a cabeça do profissional de vendas, para que ele se veja como consultor. Um consultor, ele tem compromisso com a satisfação do cliente. Legal. O vendedor, ele quer bater meta a todo custo. Esquece que aquele cliente é fonte para o resto da vida, para ele ganhar o retorno, os anos seguintes. Uma pessoa troca de óculos a cada 1 ano, 2 anos no máximo. Então, dentro de uma vida útil de uma pessoa, ele pode, dentro de uma trajetória sua, dentro de uma ótica, ele pode comprar 15 vezes de você. Sim. Agora, faça o seguinte, multiplique isso por cada cliente que você faz dele um amigo. Multiplique cada cliente que você faz com que ele volte. Multiplique isso pelos anos de atuação. Aí você já começa a perceber como o varejo de ótica é inteiramente diferente. Como o varejo de ótica, ele sobrevive pela recorrência, pelo retorno do cliente. Por isso que a gente diz, produto não dá dinheiro, o que dá dinheiro é cliente. Por isso que a gente diz, não foca apenas no cliente, foca em amigos. Se você tiver amigos, se você fizer amigos na tua venda, nunca vai te faltar vendas, nunca. Lhe asseguro disso.
Eu estou nesse mundo há pouco tempo. Há coisa de 30 anos. Pouquinho, né? Quase a minha idade. Beleza, Norberto. Show de bola. Eu acho que é bem por aí. Eu lembro de uma vez a gente conversando, você falou para mim, Luiz, minha filosofia é não faça cliente, faça amigos. E a gente agora terminou começando lá com aquela questão do coração, da mente, a gente terminou rodeando nesse sentido aí. A tradução do mire no coração dos clientes é exatamente isso. É fazer amigos. Quem consegue trabalhar dessa forma, interagindo com as pessoas e construindo relacionamentos, criando conexões humanas valiosas, ele sempre vai ter mercado, nunca vai deixar de bater meta, e ele vai bater meta de uma forma natural, de uma forma sem estresse, ele vai bater a meta dele de uma forma inteiramente natural e espontânea. Perfeito, Norberto. Mais uma vez, obrigado aí. Tamo junto. Até a próxima. Foi um prazer.